Boa noite, sejam todos bem-vindos à 26ª aula do curso de manutenção de Pinball Taito. Abrimos uma exceção aqui para falar das LTDs. Hoje é a segunda parte da aula sobre a placa 27, né? A placa do sistema 3 System 3 da LTD. Eu aproveitei a oportunidade e tirei uma foto, converti para preto e branco para diminuir o tamanho, para facilitar a vida de vocês. E a LTD tem essa coisa de bom, ela é bem setorizada, né? Então deu para dividir as coisas aqui, ó. Aqui não dá para ver não, mas ela está dizendo que a placa foi projetada em 78, ou seja, tem quase 50 anos. Mas enfim, nós temos, só para relembrar, né? Nós temos o microprocessador, que é o 68, 60, é o 6802, MC6802, que é uma versão com memória RAM do MC6800, né? Aqui temos o cristal, né? Que é um cristal de televisão, cristal de subportadora de cor de televisão. Não tem problema, você pode colocar o cristal NTSC ou o cristal de pau-M, são valores muito próximos. Um é 3,575, o outro é 3,579. São muito próximos os valores para fins dessa placa. Então, tanto faz você usar. Se você tiver qualquer um desses cristais, ou de NTSC ou de pau-M, você pode usar sem nenhum problema. Aqui nós temos a memória, onde está as regras do jogo, o programa, né? Hoje em dia nós chamamos de firmware, né? Então, a LTD usa apenas uma memória. Antigamente era uma 2708, antigamente uma 2716. Posteriormente passou a ser uma 2716, né? Aqui tem os jumps que você programa a placa de acordo com a EEPROM. Então, a EEPROM 2708 tem uma programação, a EEPROM 2716 tem outra programação. Nós temos aqui o sistema de... nesse conector aqui principal, nós temos o saída de contatos e entrada das informações do campo dos contatos, né? Então, sai pelo 7442 e volta pelo 8T97, que é igual a 74367. Então, ele volta e chega na CPU. Então, essa parte aqui é a parte dos contatos, né? Aqui chega a alimentação, tem esses capacitores de filtro, chega a alimentação por aqui, mais 5 volts, mais 15 volts. Eu não lembro se é 2708, eu acho que 2708 trabalhava com tensão negativa, então talvez aqui tivesse uma alimentação, uma previsão para alimentação de tensão negativa. Mas realmente eu não cheguei a pegar uma placa 27 com 2708, já estava convertido para essas mais modernas, 2716. Nesse conector aqui de cima, nós temos a saída para as lâmpadas, né? Então são saídas simples, ou seja, esse pino vai para a lâmpada e outro pino da lâmpada vai no mais 6,4 volts descer lá da fonte de alimentação. Então toda a lâmpada na LTD ela não é multiplexada como na Taita, ele é acionamento simples, ou seja, sai um fiozinho desse conector, vai direto para a lâmpada, aí passa na lâmpada e o retorno da lâmpada é pela linha de mais, eu acho que é 6,4 volts DC da fonte de alimentação. É bem simples, né? Então dá para ver aqui a fiação, né? Que a placa é dupla face. Do outro lado também tem fiação. Dá para ver que ela está indo direto aqui para esse conector aqui, né? Esse circuito integrado aqui, que está antes do LN 2003, são memórias. Ele está fazendo função de memória. São 8 flip, cada um tem 8 flip-flops tipo D, fazendo a função de memória. Então, a CPU, ao invés de ficar sempre mandando informação aqui, ela só manda uma vez. Manda uma vez a informação, aciona as lâmpadas que ela quer acender. Ela só vai acionar de novo esse circuito integrado, por exemplo, quando mudar o estado de alguma das 7 lâmpadas. Senão, não tem sentido. Ficar gastando processamento para manter a mesma coisa. Então, isso economiza muito processamento. Ela deixa a informação, né, a informação de quais lâmpadas ela quer que fique acesa ou apagada
nessa pequena unidade de memória de 8 bits, né? Nós chamamos de LET, e a saída dessas unidades vão acionar, isso aqui é tipo um amplificador de potência, né? Vão acionar o LN 2003 e, consequentemente, vão acionar a lâmpada. É acionamento direto. O LN 2003 ele é feito para já é, entender níveis TTLs, então você vê que é o acoplamento direto. Dá para ver na fiação aqui da foto que é acoplamento direto, né? Aqui nós temos a saída de solenoides, como eu falei, aqui são os outros conectores, né? Então sai os comandos de solenoide, sai por aqui, passa por esses 7408 aqui, passa por esses adaptadores aqui, uma rede de 2 resistores e um diodo, para adaptar nível, para evitar que o chip 31, que está acionando propriamente dita solenoide, fique conduzindo quando deveria estar cortado, né? Isso gera aquecimento na solenoide, gera aquecimento no chip, e sai por aqui. Então daqui vai para uma barra que é cheia de chip 141 e esses chips 141 que acionam os solenoides. Então esse setor aqui é o setor de saída de solenoide, né? Esse setor aqui é o setor de decodificação dos displays. Então vai sair 27447, dois displays por vez, né? Esses sinais são reforçados pelo 2 CIs, o LN 2003. É o mesmo CI daqui, tá? São reforçados esses sinais e sai para cada um segmento dos dois displays. Como a Taito, a LTD aciona dois displays por strobe. Então são 10 strobes vezes 2 dá 20 displays, que é a capacidade da placa 27 de acionar. Então aqui nós temos a saída para display. Defeito típico, abriu esse resistor aqui, vai falhar um segmento de cada par. Defeito típico, abriu esse resistor, não vai acionar um segmento de cada par. Então, ao invés de acender, por exemplo, 88 par, vai acender 89, 80, entendeu? Vai falhar, um display não vai acionar. Se você dar um comando para escrever 88, vai aparecer na tela 80, 89, ou seja, vai ficar faltando um segmentozinho, ou 98, ou 08, ao invés de 88, ok? Aqui, é, aqui eu não coloquei, mas dá para ver que tem dois diodos aqui também. Essa aqui, nessa placa também fica a entrada do botão do flipper. Então, o botão do flipper não pertence a essa matriz de contatos, é um contato independente. Então, tem a entrada do botão do flipper esquerdo e do botão do flipper direito. E tem a saída do botão do flipper esquerdo e do botão do flipper direito. As saídas são esses dois diodos aqui. Então, essa parte aqui, ela, além de cuidar do som, ela também está cuidando, de certa forma, do botão do flipper, do acionamento dos flippers, né? Aqui, como eu fiz um quadrado, não aparece, mas esse 74123, que tem capacitores aqui e tal, esse 7423, ele é o gerador de notas, ele gera as notas musicais. Então, ele aqui, apesar de estar no quadradinho do display, esse 74123, ele faz parte do som, tá? Aqui nós temos os dois transistores de saída de áudio, 2N2222, 2N2222, e aqui temos um chip 42 para a saída de potência de áudio. Então aqui é a saída de áudio, também vai sair nesse conector aqui. E aqui, finalmente, nós temos os strobes. Lembrando que os strobes na LTD System 3 não é usado nas lâmpadas, é usado simplesmente no displays. Então são 10 transistores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transistores fazendo 10 strobes. Ao contrário da Tight, deixa eu só confirmar aqui. Ao contrário da Taito, no strobe da Taito, ele manda um terra virtual, né? Um terra provisório naquele momento, né? O strobe da LTD é o contrário, ele manda 15 volts, ele manda mais 15 volts, ele manda mais VCC temporariamente. Então, o display ele recebe mais 15 volts, o par de displays recebe mais 15 volts quando esse strobe está acionado. É diferente do da Taito. Ok? Outra coisa que eu queria falar com vocês nessa microaula é o seguinte, se você for ver o esquema, deixa eu migrar aqui.
aqui. Eu achei. Se você for ver o esquema aqui do. Peraí, isso aqui não é, é outro esquema. Só um minuto. Só tem três circuitos que estão ligados diretamente, pendurados diretamente na entrada de dados do motor, do microprocessador. É a memória EPROM, a 2716, que está o jogo. São esses 7408 que reforçam o sinal para enviar para os diversos destinos da placa. E esse leitor aqui, a entrada dos contatos, né, que é o 897 ou 74367. É, se você reparar bem, ele está pendurado aqui na linha de dados. Então, se esse circuito integrado aqui entrar em curto, apesar de ser um defeito no sistema de leitura de contatos, ele provavelmente, dependendo do curto que ele entra, ele derruba toda essa entrada de dados aqui. Então, uma dica que eu dou é, se a máquina estiver travada, experimenta tirar esse CI. É fácil, porque normalmente é soquetado. Eu acho que a LTD já deixou de fábrica soquetado, porque ele queimava muito. Porque você repara, ele recebe a informação do playfield direto aqui na entrada do circuito integrado, tá vendo? Não tem proteção nenhuma, tá vendo? Chega aqui do playfield direto. Então, uma tensão alta aqui pode queimar esse integrado. Mas se ele der um curto direto, ele vai derrubar essa entrada de dados aqui. Então, se a máquina estiver totalmente travada, experimenta tirar esse circuito integrado aqui. Vamos voltar lá no nosso desenho. Experimenta retirar esse circuito integrado aqui e ligar a máquina. Se a máquina voltar a funcionar, acender os displays, provavelmente esse circuito integrado aqui está em curto. Vocês não devem achar esse circuito integrado facilmente, porque TTL está entrando em extinção, então a tendência é acabar. Aí vocês. O 8T97 é difícil achar, praticamente impossível. O 74367 é difícil de achar. Você vai encontrar o 74LS367, ou seja, é a família TTL LS. Posso colocar no lugar de um 7408, por exemplo, o 74LS08. Eu posso colocar no lugar do 7430 o CI 74LS30. Eu posso colocar o 74154, tirar e colocar no lugar no 74LS154. A resposta é depende. Tá? Depende. Antes de qualquer coisa, fica isso no coração de vocês que eu vou explicar isso agora. Lembrando que dentro desse CI tem uma entrada aqui, só tem uma entrada, uma porta lógica, então quem está vendo aqui na saída só está vendo uma entrada. Apesar do circuito ser complexo, lembra da próxima aula? Esse circuito aqui só está vendo uma entrada, ele não está vendo todas as entradas que tem aqui dentro. Essa saída aqui só está vendo uma entrada, então isso aqui conta como uma entrada. Tá? Agora, vamos voltar aqui à leitura dos contatos. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Quando você está saindo, isso é uma coisa padronizada, tá? Circuitos integrados TTL tradicionais, comuns, T400, por exemplo. O fabricante garante que se você alimentá-lo com 5 volts, ele, quando tiver em nível lógico zero, a saída dele vai ser no máximo meio volt. Ou seja, ele vai mandar qualquer valor entre 0 e 0,5 volts, para indicar que é um nível zero. Se ele for aqui na saída para nível 1, o fabricante garante que ele vai enviar qualquer valor entre 2,7 e 5 volts. Qualquer valor entre 2,7 e 5 volts é nível 1. Qualquer valor entre 0,5 e 0 é nível 0. Os valores entre 0,5 e 2,7 é a chamada banda proibida, é a chamada indecisão. Você não sabe se o circuito integrado
que você acionar vai entender como nível um ou nível zero. A rigor, você nem sabe se ele está mandando nível um ou nível zero, porque está fora da faixa padronizada. Então, é uma faixa que você não sabe como o circuito vai se comportar, ok? Então, por que que ele tem isso aqui? Porque, lembra, o TTL, ele é formado... Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu ver se aqui tem um desenho dele por dentro. Às vezes, databook da Texas, às vezes não tem. Acho que só para me ferrar não tem. Deixa eu pegar um outro, deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu pegar um outro aqui. Talvez esse aqui tenha. Aqui. Isso aqui é uma saída 74LS00, uma saída padrão. Quando ele quer mandar nível zero, ele conduz esse transistor aqui. E corta esse transistor aqui. Então, esse transistor conduzindo, ele tende a mandar uma tensão próxima de terra aqui, nessa saída Y, né, que ele está conduzindo, ele está saturado. Só que a tensão de saturação, mesmo com o transistor saturado, mesmo com o transistor conduzindo totalmente saturado, existe uma diferença de potencial entre emissor e coletor. E essa diferença de potencial normalmente é entre 0,2 e 0,3. Então, mesmo que ele esteja conduzindo, aqui não vai ter 0 volt, vai ter 0,2, 0,3. Aí, quem fez o padrão TTL colocou o seguinte: vamos padronizar em 0,5. Então, qualquer coisa que esse valor aqui, qualquer estado de saturação desse transistor, vai ser um estado nível baixo. Ok? Quando nós queremos mandar nível 1 aqui na saída Y, queremos mandar nível 1, esse transistor aqui satura e esse transistor aqui corta. Só que você vai ter uma saturação de 0,2 aqui, mais uma queda de tensão de 0,6 aqui, 0,7 no máximo. Então bota 0,6 mais 0,2 dá 0,8. Mais a queda de tensão de 130 ohms, que vai depender da corrente, né? Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão. Então você também não vai ter aqui VCC. Nunca terá, porque você tem esse diodo aqui. No máximo você vai ter 5 volts menos 0,6 é 4,4. Isso se o transistor estivesse totalmente conduzindo, que na prática não acontece, ou seja, a tensão saturada entre coletor e emissor ser 0 volts, que não acontece, e esse resistor não existisse. Mas isso não vai acontecer na prática. Então você tem, mesmo em nível 1, nível alto, você tem uma tensão menor que a tensão de VCC. Ok? E os fabricantes padronizaram o seguinte: qualquer coisa, você tem que mandar alguma coisa acima de 2,7 volts. Você pode mandar qualquer coisa entre 5 e 2,7 volts, mas você tem que mandar no mínimo, porém você tem que mandar no mínimo 2,7 volts. Então aqui, ó, aceitável nível de sinal de uma saída de uma porta TTL. Aceitável é isso aqui. Agora vamos ver na entrada. O fabricante fala o seguinte, ó, eu sou obrigado, eu me obrigo a entender qualquer valor entre 0,8 e 0 como nível baixo. Qualquer valor entre 2 e 5 como nível alto. Entre 2 e 0,8 eu não sou obrigado a entender nada. É uma zona de indecisão. Não sou obrigado a entender nada. Então, se você juntar essa informação com essa, você vai ver que vai casar perfeitamente. Por quê? Quando essa saída aqui quiser mandar nível alto, ele vai mandar 2,7, por exemplo. Olha, mas 2,7 está acima de 2. Então eu vou interpretar essa saída alta com a saída alta aqui, na entrada. Eu vou mandar de 5 volts, meio volt ou menos. Essa entrada aqui entende 0,8 ou menos, então vai funcionar perfeitamente. Então, essa placa aqui da LTD, ele está contando com essa. Opa, desculpa. Essa placa aqui da LTD, ele está mandando esse sinal para fora e voltando. Oh, desculpa, ao contrário, aqui é o 7442. Ele está enviando o nível de tensão, né, o TTL, para fora, passando em todo o playfield e voltando para esse TTL aqui. Então ele está contando que
mesmo passando por toda a fiação, envelhecimento dos contatos, o retorno da fiação, resistência dos conectores, mesmo assim, o nível de tensão que vai chegar na entrada desse circuito integrado, na recepção do sinal, vai ser maior. Ele está garantindo, está contando que vai chegar maior do que 2 volts. Mas na prática, você tem, sabe o quê? Até 2,7, 0,7 volts. Você tem 0,7 volts de perda em fiação, contato, conector, tudo. É uma coisa arriscada. A solução da Taito foi mais inteligente, ele levou a tensão, depois compensou isso com atenuadores. Aqui é a mesma coisa, aqui não é tão crítico, que é tensão positiva, né? Mas aqui o nível alto é crítico. Então isso explica por quê. Deixa eu pôr aqui, agora o nosso esqueminha. Eles tentaram contornar um pouco essa limitação colocando esses resistores aqui, ó, fazendo um pull-upzinho aqui para cima. Eles tentaram compensar essa deficiência, essa, digamos assim, fragilidade, colocando esses resistores aqui, ó, ligando a alimentação. Outra característica também disso aqui é que se você desconectar essa entrada, esses resistores vão elevar a tensão da entrada para nível 1. E eu acho que o T897 é um inversor, ele vai inverter. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos voltar aqui no Firefox. C897 data. Gente. Deixa eu ver aqui, PDF. Oito t 97 ele inverte, tá vendo? Tem uma bolinha aqui, ele inverte. Então, quando você desconectar esse conector aqui, estando esse circuito integrado bom, ele vai receber nível alto aqui desses resistores, vai inverter, vai mandar nível zero. Ah, mas ele vai mandar nível zero, vai derrubar essa saída de dados. Não, não vai. Por quê? Porque ele em condições normais, ele fica morto, ele fica como se estivesse desacoplado. Ele só vai funcionar se você der o comando leia a chave aqui, ó. Se você der o comando leia a chave, ele vem para cá, ele aciona o 7442, que é o módulo de comando dos contatos, e ele vai acionar o 8T97, que é o modo de recepção. Então, quando não tiver esse sinal, não tiver o microprocessador querendo ler o sinal e gerando esse sinal de leitura de chaves, RDSWT, ele vai ficar desligado, ele vai ficar inibido. É como se você tivesse sacado ele do conector, do soquete. Ok? Então não vai ter esse problema. Né? Aí, voltando ao assunto, nós temos aqui dois tipos de. Voltando ao assunto que eu falei do 74LS e o 7400. Antes, está sedimentado isso aqui? Essa questão dos contatos? Espero que sim, tá? Então agora vamos mudar de assunto. Se você quer saber se dá para colocar no lugar de um determinado circuito integrado 74LS no lugar do 74 comum, eu respondi que depende. Se você consultar a literatura técnica, ele fala que é possível, desde que a saída do 74LS não acione mais do que 5 entradas TTL comum. O 74LS suporta somente 5 entradas do TTL comum. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar o SN74LS367? Sim. Por quê? Porque ele está alimentando essa carga aqui, que é uma tecnologia MOS. Então, essa carga aqui é muito baixa, então nem conta. Mas você está alimentando essa carga TTL, mas você só está alimentando uma carga TTL, tá vendo?
Esse pino aqui alimenta uma carga TTL. Esse pino aqui alimenta uma carga TTL. Então você pode colocar aqui o 74LS367, não tem problema nenhum. Aqui você pode colocar o 74LS42? Pode. Por quê? Porque em condições normais isso aqui vai para o playfield e volta, ele só vai alimentar uma carga TTL aqui. Então aqui você pode colocar um 74LS42. Aqui você pode colocar um 74LS04? Não, não pode. Por quê? Essa porta aqui está alimentando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa carga aqui está alimentando 8 entradas TTL. Não pode. Se você fizer isso, não está garantido que vai ter na entrada esses níveis aqui. A carga é tão grande que pode baixar. Então ele pode, ao invés de mandar 2,7 nível alto, mandar 1,8. Aí a entrada vai cair, ó. A entrada daquele 7408 vai ler uma coisa que está nessa zona nebulosa aqui. Então ele pode interpretar como nível alto, mas pode não interpretar. É isso que vai acontecer. Então, quando você for trocar, deixa eu voltar aqui. Um CI. Ah, eu não achei 7404, só tenho 74LS. Você tem que pegar o esquema e contar as saídas. Se tiver mais que 5, não dá. De cara, eu digo o seguinte: esse 7404 não pode, tá? Então já tá eliminado. É, esse 74154 não pode, porque essa saída clear aqui de limpeza, que vai resetar aquele 74273, vai ficar sobrecarregada. Então só isso já condena. Então você não pode colocar o 74154. Você tem que colocar o 74LS154. Você tem que colocar o 74154. Lamento. Vai ter que se virar nos 30 e achar. Por quê? Agora eu vou voltar lá. Lembra que essa aqui é a entrada clear, né? Limpeza. Então essa entrada clear, ó, ela chega aqui. Então você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estourou. Vai chegar aqui 7. Vai chegar aqui 8. Entendeu? Então, já era, já estourou. Não rola. Não rola. Então, infelizmente, esse circuito integrado aqui, por exemplo, não pode acionar seu 74LS154. Tá? Normalmente, 74LS123 pode, provavelmente vai funcionar aqui, por exemplo. Mas é caso a caso. Você vai ter que pegar o esquema. Ah, só tem o 74LS. Você vai ter que pegar o esquema e ver se realmente está alimentando menos de 5 entradas. Então, já vou falando, esse 74154 não vai ser possível. Ok? Então, encerramos aqui essa parte do primeira parte aqui da folha 1 de 3. Vamos para outra folha, né? Aqui é mais para terminar a aula, né? Mas vamos lá. Isso aqui está numa tela cheia. Então, aqui nós temos. é, Nós vemos que aqui sai esse sinal aqui da saída de o barramento de dados. Ele é reforçado e vira dados buferizados, dados reforçados 3, de 0 até 7. Então tem DB0, DB1 até DB7. Então vem para cá. E nós também saímos aqui do seletor aqui de memória. O seletor de esse 74154, ele tem dupla função. Ele seleciona qual memória 74273 vai ser usada. Então vai ser de int 1 até int 10. E quando ele quer resetar a memória, ele usa essa saída aqui, ó, a saída 15, e que ele gera um sinal clear, de limpeza, CLR. Então, se ele quiser resetar todas as memórias, ele faz o seguinte, ele dá um comando aqui, diz 1, vai acionar esse aqui, clear, e ele reseta todas as memórias que nós vamos ver agora, ok? Então, nós temos esses sinais aqui, que vem do seletor, de int 0 até int 10, e nós temos o sinal clear. Esses sinais, que seriam de int 11 até int 14 não são usados, por isso que está com um xizinho aqui. Então vamos lá. Vamos para os mais fáceis, né? O sinal int 8, ó,
ele é responsável por colocar na memória das saídas de solenoide, tá? Das saídas de solenoide. Então, olha aqui, o comando de solenoide. Ele entra aqui a informação. Ah, eu quero acionar o solenoide, o primeiro solenoide. Então, ele vai colocar aqui, ó, o microprocessador vai colocar na saída de dados 0,000000001 aqui e vai dar um pulso, vai mandar um pulso no 28, clock, um pulso. Aí transfere, quando dá o clock, ele transfere as informações que estão aqui para cá. Aí, então você vai ter aqui 0,0000001 aqui. Essa saída vai junto com essa aqui, depois eu vou explicar por quê. Então ela vai sair aqui, nível 1 vai sair aqui e vai passar por aquele adequador de sinal que eu falei, um resistor de 330 ligado a mais 5 volts e um resistor de 2K2 ligado à terra. E um diodo em série. Isso aqui é para, como eu já falei, para evitar que quando o TTL estiver em nível 0, você viu que o nível 0 não é 0 volt, ele pode chegar um pouquinho mais alto. Quando ele estiver em nível 0, evitar que acione sem querer e conduza o chip 141 que está aqui à frente. Então tem o chip 141 lá ou no playfield ou no backbox que vai acionar o solenoide. Então vai para isso aqui, são o comando solenoide. Saiu da placa 27, ok? Isso aqui, BLK-SOL, é um comando, vem de um monofásico impulso de um timer, né, de um 74123 específico, que ele só libera essa porta aqui durante um intervalo de tempo. Então, por exemplo, se você botou 0,0000001 no D1, deu o pulso de clock, ele vai ficar 0,0000001 eternamente, porque isso aqui é uma memória. Quando é que ele vai voltar para zero? Quando você mandar um pulso clear, que aí ele volta para zero. Mas o pulso clear a gente vai ver que está em todos os 273, então ele reseta aqui, então volta para zero. Ou então você preenche tudo com zero e dá um outro 28. Quando você dá um outro 28, ele transfere esse zero para cá e desliga. Só que isso aí vai ficar pode sobrecarregar a máquina. Ou então a máquina pode, por algum problema, algum defeito de software, algum bug, ou algum defeito de hardware, mandar um pulso constante aqui, por defeito. E esse pulso constante vai fazer o solenoide ficar funcionando continuamente, vai queimar o solenoide, vai queimar o chip 31. Então esse blank solenoide aqui garante que só vai funcionar, o solenoide só vai funcionar por um pulso. 50 milissegundos aproximadamente. Esse pulso aqui vai ser liberado, mesmo que esse pulso fique constante aqui em nível 1, ele só vai ser liberado quando essa entrada aqui liberar. E essa entrada aqui libera 50 milissegundos, que é impossível queimar o solenoide um tempo tão curto. Ok? Então isso aqui garante que o solenoide não fique energizado direto. Esse blank solenoide aqui. Ok? Então isso aqui é o comando solenoide. Aqui nós também temos o mesmo, blank display, mas a função é diferente. A função blank display é para apagar o display quando ele estiver escrevendo aqui, para evitar que surja ruído na tela. Então, quando ele estiver escrevendo aqui, ele vai dar um blank display e vai apagar o display aqui na entrada 4. Isso aqui está errado, não é LT. É nas duas entradas 4 aqui, tá? Isso aqui está errado. Bom, mesma coisa, tem entrada de dados. Ele quer mandar, vamos supor que ele quer escrever 8 e 8 no display, 88. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse primeiro conjunto aqui e vai escrever 1000, que é 8 em BCD. E aqui vai escrever 1000, que é 8 em BCD. Ele escreve 2 caracteres por vez. Vai o int 9, ó, aqui é o int 8, esse aqui é o int 9. Aí a CPU coloca na saída de dados dele, ó. Eu quero 1000, e dá um pulso int 9. Nesse momento, esse pulso de clock transfere esses valores para a saída. Então você vai ter esses valores indo para cá e esses valores vindo para cá. Então aqui você vai ter 1000 e 1000. Só que aqui tem fora de ordem. Mas o conceito é esse. Esse aqui é um decodificador, ele decodifica BCD para 7 segmentos. No caso do 8, são todos os segmentos acesos. Então ele vai acionar todos os segmentos aqui, todos os segmentos aqui. Foi um exemplo infeliz, porque 8 vai acionar tudo. E tudo bem. 8 segmentos aqui, 8 segmentos aqui. Ok?
vai passar por esse ULN 2003, que é um amplificador de potência, um reforçador de sinal, vai passar por aqueles resistores grandes que eu mostrei na foto e vai para o display, ok? Então esse é o caminho que nós temos aqui. Então vai para dois segmentos do display por vez. Esse sistema é o mesmo sistema da Taito. Ele tem strobe, ou seja, ele fica fazendo varredura, tá? E como é que é feita a varredura? A varredura é feita pelo int10. O int10 é a mesma coisa. Quando ele quer transferir, por exemplo, ele quer que varra o primeiro aqui, ele vai mandar um comando 000000001. Não, minto, desculpa, vai mandar 00000 para cá, dá um pulso de clock, transfere esse 00000 para cá, 00000 para cá, aciona a saída zero. Então ele vai acionar a saída zero, vai conduzir esse transistor de potência, um tipo 42, e vai acionar o par de display. Lembra? Aqui é um par de display, ó, aqui e aqui. Isso durante um tempo muito curto. Então você vê que é uma coisa muito complicada para a CPU, que ela tem que estar sempre, ó, fazendo essa varredura para você não deixar de ver a tela. Então, uma das coisas da CPU que gasta muito processamento é ficar fazendo essa varredura é, por software. Então ele vai, aciona essa aqui, vamos lá, aí escreve aqui, aciona o primeiro strobe. Escreve aqui, aciona o segundo strobe. Escreve aqui, aciona o terceiro strobe. Ela tem um pequeno intervalo de tempo entre acionar um strobe e outro para fazer todo o resto do processamento. Então a máquina fica eternamente acionando essas entradas aqui, acionando essas memórias aqui, e o que sobra de tempo é para fazer todo o resto, inclusive gerar som. É complicado, é complicado. Bom, e para terminar a aula de hoje, nós temos o mesmo sistema, só que aqui já aciona direto um L1 ou LN 2003. Mesma coisa. Ela quer acender uma lâmpada, por exemplo, quer acender a terceira lâmpada. O que ele faz? Coloca 0, 0, 1 aqui, 0, 0, 0, 0, 0. Colocou aqui, dá um int 1, que é o pulso de clock, ele vai transferir esses dados para cá. Então você vai ter 0, 0, 1 aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E esse aqui vai para o amplificador de potência e vai o quê? Daqui já vai acionar as lâmpadas, como eu falei. Ok? Então, são várias pares, né, de 273 e o LN 2003, são vários pares, porque são várias lâmpadas. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 8, são 56 lâmpadas, teoricamente. Você pode acionar 56 lâmpadas. Na tarde você pode acionar 64. É. 5 vezes 8, 40, 48, 56. É isso mesmo. 56 lâmpadas. Essa hora eu já estou cansado já. O que mais? Detalhes. Dois detalhes também que é importante. O LN 2003, ele aciona 7 entradas. Então tem 7 entradas e 7 saídas. O 74273 tem 8 entradas e 8 saídas. Então, esse par aqui fica sempre sobrando uma. No caso, foi o Q1. Ó. O Q1 eles jogaram pro LN seguinte. Aí o LN seguinte também só aciona 7. Então aqui vai sobrar 2. Então sobra esses dois aqui, tá vendo? Tá chegando. Então tem um descasamento, tá? A gente vê isso aqui como um par, mas tem um pequeno descasamento porque aqui só tem 7 entradas e aqui tem 8 saídas. Então tem um pequeno descasamento. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte: tem dois comandos aqui chamados flip1 e flip2, que é para liberar o flipper. E ao mesmo tempo ele usa para acender lâmpada, ele usa para acionar, para gerar esse sinal aqui, flip1, flip2. Tá? Então, na próxima aula, quando a gente ver a outra página, aí eu vou mostrar esse comando flip1, flip2, já está meio em cima já. Né? Pergunta de prova, hein? Presta atenção. Eu posso botar um 74LS 273 aqui? Aí, de novo, se tiver mais de 5 entradas, não pode. Quantas entradas tem aqui? Uma. Então eu posso botar um 74LS 273 aqui, sem problema nenhum. Nesse caso aqui não tem problema nenhum. Eu posso colocar um 74LS 2
um LS47 aqui? Pode, só tem uma entrada. Pode sim. Eu posso colocar aqui um 74LS273? Pode, só tem uma entrada aqui e uma entrada aqui. Não tem problema nenhum. Eu posso botar aqui? Também pode, só vai um de cada vez. Eu posso botar aqui? Não. 7404 não pode, porque esse 7404 aqui, ó, está acionando 8 portas. Esse 7404 não pode ser LS. Esse aqui pode ser 74LS42? Pode, não tem problema nenhum. Você pode botar. Por quê? Porque ele está acionando chips, então não conta. Posso botar aqui 74LS273? Pode, também não tem problema nenhum. Ok? Agradeço você pela paciência, por ter assistido essa aula. Um bom final de semana. Curta bastante com sua família, que seu final de semana seja abençoado e produtivo. Um abraço.